Bora, grande gafanhoto aí, grande gafanhoto. Estamos de volta, estamos chegando com a resolução de mais uma questão de física desta prova de ciência da natureza e suas tecnologias do Enem 2025, caderno 8, cor verde. Eu sou o professor Johnson Rodrigues e estaremos juntos resolvendo a 10ª questão de física deste caderno 8, cor verde. Você tem aí na sua tela, grande gafanhoto, a questão 120. 10ª questão de física desta prova de ciência da natureza e suas tecnologias do Enem 2025, deste caderno 8, cor verde. Uma questão de eletrodinâmica, sendo mais específico, o estudo dos geradores elétricos. Eletrodinâmica básica, mais especificamente dentro do estudo dos geradores. Leiamos o texto desta questão, ela é um pouco extensa. Em uma comunidade rural, os moradores utilizam uma bomba d'água alimentada por 100 volts de tensão contínua, podendo variar em até 5 volts. Um eletrotécnico pretende instalar placas fotovoltaicas para alimentar essa bomba. As placas são idênticas e cada uma apresenta tensão de operação igual a 34 volts e corrente de operação aí 7,5 amperes. Além disso, cada placa apresenta 40 volts de tensão elétrica quando em circuito aberto. Assim, considerando que a placa descrita é um gerador não ideal, ou seja, um gerador real, em circuito aberto ela pode ser representada conforme a figura, ou seja, que é o símbolo de um gerador, que tem uma força eletromotriz aí de 40 volts, epsilon igual a 40 volts, e uma resistência interna, Rzinho aí, que a gente não sabe o valor, beleza? Sigamos em frente. O eletrotécnico construiu um circuito que permite a bomba d'água operar corretamente com o menor número possível de placas conectadas. Para isso, desenhou um diagrama no qual todas essas placas são representadas como um único gerador não ideal, ou seja, mais uma vez ele destaca que o gerador real aí, no caso equivalente, tá bom? Com a especificação das correspondentes características elétricas, não é? Desse único gerador aí não ideal, que é um gerador real, ok? O diagrama que representa o circuito construído pelo eletrotécnico é diagrama que representa o circuito constituído pelo eletrotécnico esse aqui é o comando direto da questão. Aí você tem, né, os famosos distratores e cada um com o seu diagrama, não é? Cada um com o seu diagrama. E aí, meu grande gafanhoto, minha grande gafanhotinha, nesses diagramas aqui, todos eles contêm um gerador equivalente. É isso mesmo. Ok? Porque, observe, quais são as características de uma placa fotovoltaica? Todas são idênticas. Essas placas fotovoltaicas funcionam como um gerador, no caso aí, não ideal. E aí, a tensão de operação de cada placa é 34 volts. E sua corrente de operação, 7,5 amperes. Quando essas placas estiverem funcionando como geradores. Okay? Então, essa tensão de operação aqui não pode mudar. Essa corrente de operação aí não pode mudar. E tem mais algo específico que não pode mudar. É a força eletromotriz de cada placa fotovoltaica funcionando como gerador. Que neste caso aqui é a tensão que ele fala aí de circuito aberto. Na verdade, essa tensão de circuito aberto é a força eletromotriz, a tensão interna dessas placas fotovoltaicas quando funciona como gerador. Então, meu grande gafanhoto, o que você tem que fazer? Um cálculo mental simples.
a tensão, não é, de operação do gerador equivalente, que vai ser associado em paralelo com essa bomba, a tensão de operação vai ser muito simples. Vai ser igual a 120 menos 2,4 vezes 7,5. Repita, a tensão de operação do gerador equivalente que alimentará essa bomba d'água será dada, não é? Ou será igual a 120 menos 2,4 vezes 7,5, que é a corrente de operação. E aí, você vai ter uma tensão de operação aí igual a 120 menos 18. Uma tensão de operação aí igual a 102 volts, que está exatamente no intervalo de tensão que alimenta essa bomba d'água. Porque a tensão que alimenta essa bomba d'água só pode variar no máximo, só pode ter uma variação no máximo de 5 volts. Então, a tensão dessa bomba aí, a tensão que alimenta essa bomba vai de 100 volts a no máximo 105 volts. Portanto, meu grande gafanhoto, o diagrama correto aí, construído por esse eletrotécnico, é o diagrama que se encontra no distrator B. Beleza? Então, um cálculo mental muito simples. A tensão de operação do gerador equivalente a essas placas fotovoltaicas aí associadas é igual a 120 menos 2,4 vezes 7,5, que vai dar 120 menos 18, que vai dar 102, a tensão que alimenta a bomba ou de operação do gerador equivalente, constituído com o menor número de placas possíveis aí, fotovoltaicas. Então, é o diagrama que se encontra aí no distrator B. Beleza, meu grande gafanhoto? Um cálculo mental muito simples e direto. Aí você fica assim, ó. Esse cara encontrou essa tensão aí de alimentação da bomba, né, produzida pelo gerador equivalente. Ele encontrou assim como se fosse um passo de mágica. Não é? Assim, ó. 120 menos 2,4 vezes 7,5, que dá 120 menos 18, 102. Então, como é que essa mágica é feita, grande gafanhota, grande gafanhotinho? É só você analisar minha resolução comentada, grande gafanhota, grande gafanhoto, meu querido, minha querida. Analisa aí a minha resolução comentada. Você já analisou aí, não é, gafanhota? Não é, minha querida? Não é, meu querido? Você já analisou aí. A tensão de alimentação da bomba é de 110 volts, está aqui, ó, no início do texto. Ok? Como essa tensão pode variar no máximo até 5 volts, você percebe aí que a tensão final de alimentação desta bomba d'água só pode chegar no máximo a 105 volts. Devido a isso, a tensão de operação do gerador equivalente a um circuito em série de geradores tem que ter um valor nesse intervalo. A tensão de operação do gerador equivalente a um circuito em série de geradores tem que estar nesse intervalo aí, de 100 a 105 volts. E aí, grande gafanhota, grande gafanhotinho, fundamentos, não é? Da eletrodinâmica básica, dos circuitos. Quando você tem circuitos em série, você já sabe. Circuitos em série. Tensão equivalente, não é? É a soma das tensões de cada elemento em série. A corrente é a mesma em cada, não é, elemento que constitui o circuito em série. Ok? E a resistência equivalente para esse circuito em série de elementos tem que ser a soma das resistências. Então aí você já sabe que a corrente de operação pelo texto, a corrente de operação de cada placa fotovoltaica que funciona como gerador é de 7,5. Ok? Eu preciso aumentar a tensão de operação de cada placa fotovoltaica
não é? Eu preciso aumentar essa tensão de operação, não é? Não de cada placa fotovoltaica, porque elas operam no máximo com 34 volts, mas de uma associação em série de placas fotovoltaicas funcionando como uma associação em série de geradores, porque aí, se eu colocar essas placas fotovoltaicas em série, eu aumento a sua tensão de operação, que não pode passar desse intervalo, não é? Não pode passar desse intervalo entre 100 e 105, ok? E aí, grande gafanhota, grande gafanhotinho. Com essas informações, é preciso também lembrar que a equação de um gerador, porque cada placa fotovoltaica vai funcionar como geradores individuais, e elas associadas em série vão gerar um único gerador, não ideal, um único gerador real, equivalente, não é? Que aí, equivalente a quê? A um circuito em série de geradores. Então, a equação do gerador é tensão de operação menos sua força eletromotriz equivalente, menos o produto entre resistência equivalente, não é? Corrente que circula os geradores, como também vai circular o gerador ideal. Conhecendo essa equação do gerador, lembrando dela, eu vou calcular, não é, a tensão de operação de cada gerador equivalente de cada distrator, o de A, o de B, o de C, o de D, o de E. Quando eu calculo o de A, a tensão de operação do gerador equivalente do distrator A, vai dar uma tensão de operação de 112 volts, que não está no intervalo entre 100 e 105, passa da tensão máxima de alimentação da bomba. Então, descarto logo o gerador equivalente aqui do circuito construído pelo eletrotécnico que está no distrator A. Descarto logo. Aí aplico, não é, a equação do gerador, não é, para o distrator B. Tensão de operação, o de B é igual a força eletromotriz equivalente menos resistência equivalente interna vezes corrente. E aí eu chego a uma tensão de operação, que é a tensão que alimentará a bomba, de 102 volts, que está no intervalo entre 100 e 105. Por isso que a resposta correta aí é a do distrator B, meu querido, minha querida. Quando você aplica a equação do gerador para o distrator C, você encontra uma tensão de operação, portanto, de alimentação da bomba aí, igual a 80,25, que é menor que a tensão mínima, né, de alimentação dessa bomba. Quando você determina, calcula a tensão de operação, não é, do gerador equivalente que está no circuito do distrator D, você encontra uma tensão, não é, de 84 volts menor que 100. E idem para a tensão de operação ou de alimentação da bomba do gerador equivalente que está no circuito do distrator E. Aí, ó, uma tensão de 62,25 volts. Portanto, minha querida, meu querido, distrator correto aí é o distrator B. E aí, finalizando, não é, o diagrama correto, que representa o circuito construído pelo eletrotécnico, é o que se encontra no distrator B, como já falei, não é essa terceira vez que eu falo, não é? Ele tem que trabalhar com a tensão de operação e de alimentação da bomba equivalente a 102 volts, tem que ter uma força eletromotriz interna de 120 volts, resistência equivalente de 2,4 ohms, resistência equivalente de 2,4 ohms, e corrente de operação aí, ó, igual a 7,5 amperes, que é exatamente a tensão de operação de uma placa fotovoltaica dessa funcionando como, não é, gerador. Tranquilo? Grande gafanhota, grande gafanhotinho, tranquilo, minha querida? Tranquilo, meu querido. Então ele vai ter que usar só o quê? 3 placas fotovoltaicas funcionando como geradores, não é, reais, não ideais, e em série. Beleza? Dá para você ver que é 3. Porque se você calcular a resistência interna, você calcular esse R1 aqui, ó, que é a resistência interna,
de uma placa fotovoltaica dessa funcionando como gerador, se você calcular esse R1 aqui, pela própria equação do gerador, você pode fazer isso, você vai encontrar uma resistência, esse R1, igual a 0,8. 0,8 vezes 3 vai dar 2,4 ohms. 2,4 ohms dividido por 0,8 vai dar 3 geradores em série. Se você pegar aqui, ó, 120, que é a fém equivalente. 120, ok? Que é a fém equivalente dos 3 geradores em série. E dividir pela fém, não é? Ou pela tensão de circuito aberto aí, de uma placa fotovoltaica dessa funcionando como gerador, 40. Quando você dividir 120, né? 120 por 40, vai dar exatamente N igual a 3. 3 geradores em série. Então, esse eletrotécnico aí construiu esse circuito aqui, não é? Com 3 plaquinhas fotovoltaicas funcionando como geradores reais e em série. Pegou a visão aí, minha querida? Pegou a visão aí, meu querido? Por isso que, mais uma vez, o distrator correto aí para essa 10ª questão de física, questão 120, desse caderno 8 cor verde, é o distrator B. Distrator B, que traz exatamente o circuito construído corretamente, né, pelo eletrotécnico. Portanto, grande gafanhotinho, breve, muito breve, voltarei resolvendo a 11ª questão de física desta prova de ciência da natureza e suas tecnologias do Enem 2025, caderno 8 cor verde. Valeu, então, até a próxima!